Aqui eu quero começar pedindo ao prefeito carinhosamente, aos vereadores, que não chamem essa política mais de ação social. Porque isso é o contrário do que nós estamos nos propondo a fazer. Porque a política de ação social, ela se baseava na ação voluntária e voluntariosa, que na política passou a se dar na troca de favores para o benefício daquele que gera o favor. Então era muito comum a troca de voto pelos benefícios que a assistência social podia dar. A ação social tem este significado da política assistencialista, da política do favor, da ação voluntária e voluntariosa. Isso já não cabe mais. Nos nossos tempos, a política de assistência social, que está baseada na garantia de direitos. E aqui vai começar o nosso primeiro desafio de consolidação do SUAS. Porque eu observei atentamente o relato da Loriene e até o cuidado de dizer que a habitação é um setor, mas a política de assistência social também é responsável pela garantia do direito à moradia. Ela não é a gestora da política de habitação, é verdade, mas ela também é responsável pela garantia do direito à moradia. Como é responsável pela garantia do direito à saúde, como é responsável pela garantia do direito à educação, como é responsável a garantia dos direitos da pessoa humana. E aqui começa o nosso desafio, por quê? Porque os relatos se deram dentro da assistência social. Não saiu, não ultrapassou as barreiras da assistência social, não foi para outras secretarias. E isso por quê? Porque ainda a assistência social se enxerga como a coitadinha das políticas públicas. A pobre fragilizada que cuida de pobres. E que não é verdade em nenhuma das afirmações. Primeiro que a assistência social não é política para pobre. A vulnerabilidade de renda é uma das dimensões da vulnerabilidade do risco social as quais estão acometidos as pessoas. Teve um caso quando eu era secretário que eu conto muito, conto em todos os lugares, que ele é muito emblemático. Quem já conversou comigo aqui outras vezes já me ouviu contar, então vou ser repetitivo, mas vale a pena contar. Chega numa Secretaria Municipal de Assistência Social um senhor, pai de um drogado, vou falar no português claro, porque a gente tem um negócio de falar que é pessoa em vulnerabilidade, não pode falar pobre, não pode falar miserável, não pode falar drogado, tem que falar independente. Então, assim, vamos falar na linguagem que o povo conhece, porque aqui não tem só trabalhadores, então se eu burocratizar demais, vocês não vão entender, ok? Só para vocês não falarem assim, aquele cara veio aqui, ainda falou tudo errado. Nós vamos falar a parte certa, a gente vai traduzindo, vai chegando no lugar. Então, o pai de um filho com dependência química, usuário de drogas, foi procurar no CREAS um atendimento para aquela família que estava destroçada por conta daquele usuário. O CREAS não atendeu, mandou levar o menino para a Secretaria de Saúde. Ok, o usuário é público-alvo da saúde, mas a família daquele usuário é público-alvo da assistência social. Em mais de 80% dos casos, a dependência se dá por uma instabilidade no vínculo familiar. Se você manda o rapaz, a moça, o homem e a mulher para recuperação na política de saúde, ele vai se desintoxicar, ele vai passar por todo o processo de recuperação de saúde e vai voltar para a família com instabilidade. Sabe o que vai acontecer? Ele vai ser reincidente. E a gente não sabe por que tem reincidência. É porque se é difícil encontrar clínicas de recuperação, mais difícil ainda é encontrar equipes de assistência social com capacidade, e não é técnica, é humana, de acompanhar as famílias dessas pessoas. E aqui eu estou apontando a primeira necessidade de ampliação da rede de assistência social. Não porque eu estou aqui fazendo média com vocês, não. Quantas famílias tem em São Gabriel da Palha? Nós temos 34 mil habitantes, divide por 4 aproximadamente, 36 mil, 36 mil, divide aí por 4 aproximadamente, vai dar 9 mil famílias, vamos dar 10 mil famílias. 15 pessoas
Estou sendo generoso, porque os 6 que estão na gestão não conseguem fazer o trabalho de campo. 15 pessoas dá conta de acompanhar 10 mil famílias em todas as suas complexidades? Em todas as vulnerabilidades e riscos? Não consegue. E as políticas, quando elas não conversam, elas têm uma sobreposição de trabalho e de custo. Eu vou dar um exemplo. A deputada Raquel me acompanha a lutar contra a Eliana Dadalto no raio das equipes multidisciplinares na educação. Porque as pessoas querem colocar profissionais nas escolas de assistência social, de psicologia. O menino deu problema na escola, teve queda de desempenho escolar. Bota assistente social e o psicólogo para conversar com o menino. Primeiro que está acabando com a profissão de assistente social, que tem por característica o fortalecimento do vínculo familiar. E depois que você está fazendo um pagamento dobrado de um profissional que podia estar atendendo um território inteiro, mas está na escola, porque o diretor da escola não pode dizer para o coordenador do CRAS que aquele menino está com queda de desempenho escolar e o assistente social poder ir na família daquele menino, porque é poder público. E aí as redes precisam conversar. Nós estamos tentando fazer um movimento pelo mandato para que o COSEMES, o COGEMASES e a Undime façam um encontro com secretários municipais e servidores das 3 secretarias, Saúde, Educação e Assistência Social. Sabe para quê? Para que eles se conheçam. Porque ao longo do tempo, nós fomos esvaziando a política de assistência social, porque tinha um monte de coisa que não era o nosso papel. Só que deixou-se de absorver aquilo que é o nosso papel. Porque a rede é tão frágil que nós vamos pegar serviço, dá para a gente bater no peito e falar assim, ó, família de dependente químico é com a gente, manda para cá. Vocês têm coragem de fazer isso? Vocês não têm CREAS ainda. Como é que faz? Não faz. Se não fizer, não consolida os SUAS de vez. Se não for lá conversar com a saúde e falar assim, ó, foi atendido no CAPES da região aqui, identifica a família, porque nós precisamos botar a equipe do CREAS para ir lá assistir. Se não fizer isso, não consolida. Se não fizer isso, não vai livrar o sujeito da dependência, porque ele será reincidente, em 80% dos casos. Coisas acontecem, todas intercaladas, saúde, educação e assistência social, que são as políticas sociais. Qual é o nosso grande conflito? Educação e assistência e saúde têm grandes redes. Porque se o SUAS tem 10 anos, e tem 10 anos mesmo, porque quando mudou de ação social para assistência social, a casa foi abaixo. Acabou tudo que tinha. Porque o que tinha atrapalhava. Porque a cabeça era outra. Então foi tudo do nada. Enquanto isso, saúde tem tantos anos que está se consolidando, educação tem tantos anos que existe, sabendo qual é a sua função. Porque a obrigação da saúde sempre foi ofertar saúde, da educação foi ofertar educação, da assistência é garantir direitos, é amplo demais. E a gente não faz se não articular com os demais. Se não fizer articulação com a Secretaria de Saúde, se não fizer articulação com a Secretaria de Educação, se não fizer articulação com as outras secretarias, não articula. Nós podemos ter programas de inclusão, de eliminação da vulnerabilidade de renda com a Secretaria de Agricultura. Por quê? Vocês estão no município eminentemente agrícola, tem muitas pessoas que vivem em situação de extrema pobreza no campo e não têm condição de plantar. Ou porque não sabem, ou porque não se sentem capazes de fazer. Eu estava conversando com o seu Zé Antônio aqui agora, pouco antes. Nós chegamos primeiro, né, seu Zé? E a gente estava conversando. A população fala que tem uns vagabundos aí que se aproveita dos benefícios sociais para viver. Porque é fácil eu fazer o julgamento do outro. Difícil sou eu me colocar no lugar do outro. Eu pergunto assim, você pode não ter posses, você pode não ser rico, mas você teve um pai e uma mãe que te amou, não tem? Ou que te ama? Que falou que você é a coisa mais linda do mundo, apesar de estar mentindo para você. E você acreditou, né? Do mesmo jeito, tem pessoas que crescem com pai e mãe dizendo assim, você é um traste, você não vale nada, você não serve para nada. E sabe o que acontece?
o sujeito acredita. Do mesmo jeito que você acredita que é a coisa mais linda do mundo, o outro acredita que ele não vale nada. E é esse sujeito que a gente recebe. Que ele acha que se arrumar um trabalho e deixar o Bolsa Família de lado, ele vai perder o trabalho, porque ele não serve para o trabalho, ele não serve para nada, e ele vai perder o Bolsa Família e não vai conseguir voltar e vai morrer de fome. A gente fala assim, não tem que dar o peixe, tem que ensinar a pescar. Nós temos que primeiro fazer o sujeito ter condição de pescar. E condições, eu não digo condições físicas, não é dar o peixe para ele comer para ter condição de pescar, não. É condição emocional. É saber em que contexto familiar esse sujeito vive, em que contexto familiar esse sujeito viveu, como é que ele cresceu. Porque, na verdade, nós estamos aqui fazendo políticas públicas para todas as pessoas. Nós temos que dar assistência a quem dela precisar. Artigo 231 da Constituição Federal. Agora, como é que nós vamos fazer isso? Como é que eu vou garantir direito? Se o assistente social chega numa família, prefeito Henrique, identifica que tem uma criança lá de 7 anos fora da escola. Se ele mandar para a rede de educação do município, a rede de educação fala assim, ó, não tenho vaga mais, acabou, não tem política de assistência social. Acabou. Não adianta botar assistente social lá, porque ela não consegue garantir o direito, porque o serviço público não se integrou. Se eu tenho um sujeito que está destentado, não consegue ter emprego, eu tenho um serviço de saúde bucal, eu mando o sujeito para lá e ele não é atendido porque não tem vaga, não adianta ter assistente social. Só há garantia de direito se os serviços forem integrados, e é isso que é a política. Então, o que é que precisa fazer? E aí os trabalhadores da assistência, os trabalhadores do SUS precisam ter isso embrenhado em vocês, vocês não são os coitadinhos. É preciso ter articulação entre as políticas, e no âmbito do poder público, o coordenador da integração é o gestor da assistência social. Mas o de assistência se sente tão frágil, ele é tão pequenininho, é o da menor rede, é o que menos tem trabalhadores, como é que ele vai coordenar um negócio desse? Por autoridade dada pelo chefe do Poder Executivo. Não tem outro jeito, não tem outra fórmula. E vocês precisam se conhecer. Quanto menos for puxado para a assistência social aquilo que é o seu compromisso, e nem tudo é execução, boa parte é articulação, mas a assistência social precisa conhecer as famílias do território. Quanto menos for feito isso, menos nós vamos consolidar o SUAS. Porque do ponto de vista do Pacto Republicano, houve um avanço muito grande, porque o cofinanciamento existe, porque o cofinanciamento ele é feito de maneira automática, porque o cofinanciamento é feito de maneira regular. A Raquel foi prefeita aqui sem financiamento automático e regular fundo a fundo e com financiamento regular automático fundo a fundo. Melhorou 1.000.000%, não foi, Raquel? Melhorou muito, porque o dinheiro vinha para a conta. No primeiro, você tinha um prejuízo ainda porque realizou serviço sem ter dinheiro. Depois, você sabia o seguinte, ó, de maio a maio, eu tenho X dinheiros para fazer a política de assistência social. No caso do Estado. No caso da União, é mês a mês, né, que vem o repasse do fundo. Nós temos IGD, que é Índice de Gestão Descentralizado, que tem um monte de gente que não usa o dinheiro. Tem um monte de dinheiro da proteção básica que tem gente que não usa. E tem um monte de política que queria usar. A gente pode fazer um programa de ginástica para a terceira idade, combinado com a Secretaria de Esporte, com dinheiro da proteção básica para comprar insumo, desde que assista as pessoas que nós precisamos fazer, fortalecer o vínculo comunitário. Mas o esporte sabe disso? O esporte sabe que nós podemos fazer isso e que nós temos dinheiro para isso? Não sei se sabe. Como é que eu consolido uma rede de serviços se não tenho isso? Então, percebam, para a gente consolidar, a primeira coisa que nós precisamos fazer é saber quem nós somos. Aí tem lá uma rede de saúde com um monte de agente que visita casa por casa, um por um, que pode identificar um hematoma corriqueiro.
Hoje tem um hematoma no braço, amanhã tem um hematoma na perna, depois tem um hematoma no pescoço. Fala, ó. Tem muitos que escondem, põe camisa de manga comprida. É verdade, tem muitos que escondem, põem roupa para não aparecer, é verdade. Mas aquilo que se conseguir identificar pode ser comunicado, porque nós temos uma rede que anda o município. Quando eu falei isso a primeira vez, um assistente social levantou a mão e falou assim, olha, não vem falar para a gente de saúde fazer laudo social. Eu não estou falando isso. Não é isso que eu estou falando. Nós estamos falando que nós podemos colaborar uns com os outros. Vocês sabem onde ir para fazer laudo social? Vocês estão definidinhos, ó, eu tenho um problema na família A, do seu Antônio, da dona Maria, da dona Joaquina, da dona... Vocês sabem disso? Aqui que tem muitos trabalhadores do CRAS, sabem disso? Vocês têm condições de me dizer, ó, eu vou certinho, porque todo mundo procurou, todo mundo sabe que é no CRAS que tem que ir, não tem ninguém que não esteja desassistido, porque todo mundo sabe que tem que procurar. Não é assim. Não é desse jeito, as pessoas não vão atrás da gente, até porque, dependendo da vulnerabilidade, elas têm vergonha. Como é que eu vou consolidar o SUAS de uma vez, se nós não encararmos quem nós somos? E em que rede que nós estamos inseridos, porque nós somos parte da administração pública, que tem tentáculos em todos os lugares, que chegam em todas as pessoas, mas que nós não conseguimos informação. Nós temos uma rede espalhada pelas entidades religiosas, que o poder público não pode conveniar, porque o Estado é laico. Tem problemas também de toda ordem. Agora, com a Lei 13.019, piorou mais ainda. Mas as entidades continuam fazendo esforço. Mas se nós não reconhecermos, porque nós temos preconceito, deixa eles fazer para lá, pior fica. Imagina se todo esse esforço for canalizado para fazer a política de maneira correta. Nós vamos conseguir avançar muito mais, nós vamos conseguir chegar às pessoas. Imagine que os coordenadores das igrejas, os coordenadores de conselho, soubessem exatamente o serviço que a assistência social presta. Como é que é a organização da igreja aqui? Podemos reunir os coordenadores de comunidade? Vamos fazer das igrejas todas misturadas, católica, presbiteriana, batista, Assembleia de Deus, quadrangular, Deus é amor, universal, umbanda, candomblé, espírita e... Não dá certo, porque um não conversa com o outro direito, porque eu não tenho que me meter nisso. Vamos fazer separado, não tem problema. Mas vamos fazer com que o serviço que um preste tenha harmonia com o que o outro presta. Nós somos irmãos, nós somos iguais. Que bobagem, eu sei mais do que o outro, vamos dividir com o outro. Porque se eu não me coloco no lugar do outro, se eu não tenho generosidade para repartir aquilo que nada me custa, como é que eu vou repartir o que me custa? Eu não vou repartir. E nós precisamos se organizar a rede de serviço, a gente chega nas pessoas com o menor custo. Ah, mas eu vou falar de economia em assistência social? A arrecadação é uma só, não aumenta porque a gente aumenta serviço. Dinheiro não estica porque a gente resolveu aumentar serviço. Aí se eu for pedir o prefeito mais assistente social, ele vai falar assim, ó, não tem, porque a minha folha já chegou em 51%, porque não sei o quê, porque papapá. O Incluir foi um programa de governo. A grande questão hoje é se continua ou se acaba. Né? Continua ou acaba? O mais importante do Incluir, que nós queríamos fazer, era uma experimentação da lógica de acompanhamento das famílias. Porque assim, ó, inaugurou um CRAS em São Gabriel da Palha, tem lá uma equipe mínima, aí, tudo é mínimo, né? A equipe do CREAS que vai ser contratada é mínima. O nome é esse, equipe mínima, é uma beleza. A equipe mínima tem que dar conta do universo das 10 mil famílias de São Gabriel da Palha. Eu estou montando equipamento para dizer que ele não vai funcionar.
no que ele se propõe a funcionar. Estou falando mentira, gente? Como é que eu faço então? Aí nós falamos assim, ó, nós vamos botar uma equipe mínima, do mesmo jeito, só que ela vai atender o mínimo de famílias. Atende 60, 6 meses, vai na casa, acompanha um protocolo, 7 dimensões, 48 estratégias, 52 estratégias, não me lembro mais, a cabeça também vai, né? É muita coisa. Depois de 6 meses acompanhando, porque pensa, o ser humano é um ser complexo, cada um é um, cada família é uma família. Se cada ser humano é um, imagina cada 4, cada 3. Tem família que é pai, mãe, filho, filha, tem família que é avô, mãe, tem família que é avó ativa. Cada uma é uma, atende 60, assiste 60, depois você leva 60 para o CRAS, referenciadas. Você sabe tudo delas e vai dando serviço na medida dela. Quais são os sonhos, os desejos? O que estava ali que está bloqueado? Vocês têm psicólogo para isso. Se não for para fazer assistência na psicologia, bota para clinicar. Vai lá para a Secretaria de Saúde, mas acompanha, referencia o serviço. Vai e volta, traz. Bota os que tem que estar na escola. Bota os que tem que ter serviço de saúde para serviço de saúde. Quem que está no campo? O que está faltando? É assistência técnica? Tem técnico na secretaria? Tem o Incapé no município? Tem muda? Tem semente? Tem PNAE na prefeitura? Compra para alimentação escolar? Tem algum outro tipo de compra governamental? As entidades recebem alimentos de onde? Percebe? Esse é o exercício que o Incluir tinha que fazer. Então está nas mãos de vocês consolidar os suas de vez. O Pacto Federativo na consolidação está indo muito bem, obrigado. Mas vocês precisam se colocar para articular os direitos da população, para garantir os direitos. As unidades gestoras públicas, garantidoras de direitos, precisam estar articuladas pela política de assistência social. Porque só precisa ter o direito garantido quem está tendo ele violado. Quem já tem o direito garantido não vai vir atrás de vocês. Mas quem não tem, quem está tendo o direito violado é o público-alvo nosso, que carece até de informação. 5% da população do Brasil não tem identificação civil, não tem certidão de nascimento e nenhum outro documento. 5% da população. A gente acha que isso não existe, mas existe. E cada lugar é um lugar. E este lugar é um belo lugar. Este lugar merece uma bela rede de assistência social. Este lugar merece que seus filhos tenham seus direitos garantidos. E essa missão foi ofertada a vocês. O presidente Barack Obama escreveu um livro quando ele era senador que disse o seguinte: eu escolhi a política porque não tinha nenhum outro lugar que eu poderia fazer o bem em massa. Eu só posso fazer o bem em massa na política. E vocês podem fazer um bem extraordinariamente grande na política de assistência social.